E no episódio de Cardinô de hoje, quer dizer Alex Tech, mais uma vítima do álcool chegou nas minhas mãos. A dona desse iPhone XR disse que derrubou o aparelho no balde de cerveja e aí ele parou de ligar. E quando ele parou de ligar, ela jogou na parede e ele não voltou a ligar. E aí ela jogou mais uma vez e também não voltou a ligar. E aí ela trouxe pra mim. E o problema desse tipo de aparelho, quando bate água e principalmente quando tem impacto muito forte, é a gente tem que se preocupar com a placa principal. E que nesse caso aí o impacto foi justamente atrás do processador e acabou deixando o aparelho em curto. Quando o aparelho está em curto, muitas vezes o componente ou a área que está responsável por esse problema, ela começa a esquentar. Então eu aciono na minha fonte de bancada e vejo o deck está esquentando na minha câmera térmica. E aí quando eu vejo que é justamente no lugar onde foi impactado, eu tenho que cortar essa parte da blindagem para expor os componentes e procurar o que é que está ruim. E eu encontrei esse capacitor que claramente está danificado e quando eu boto ele na fonte de bancada ele começa a esquentar. Vocês estão vendo aí o ácido isopropílico começa a evaporar porque ele está ficando muito quente. Então eu tenho que remover e colocar um novo no lugar porque essa é uma trilha muito importante, sem ela o aparelho não vai ligar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue aí, deixa uma curtida que me ajuda muito, tá? E eu trago conteúdo sempre que possível para vocês. Depois de colocado o capacitor de volta no lugar, o aparelho voltou a carregar e aí voltou infelizmente com um display manchado. Então nesse caso eu também tive que trocar o display e mesmo assim ficou tudo certinho. O aparelho felizmente voltou à vida. Então botei uma carcaça nova, botei um display novo e acabou. É só devolver a cliente. E você, jogaria o iPhone na parede? Eu mesmo não, principalmente porque sou eu que conserto, né? Mas é isso, valeu! Eu aposto que já te disseram que não dá para aumentar o armazenamento do iPhone. Então nesse vídeo eu vou te mostrar aumentando de 32 GB para 128 usando só essa pecinha. Meu nome é Alex, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa uma curtida e me segue aí que eu posto sempre que possível. Primeiro de tudo eu preciso resolver o problema de Wi-Fi que esse iPhone 7 também tá. Então isso aqui é praticamente um lata velha do Luciano Huck. Eu tenho que colocar ele no modo de programação da Apple para poder desbloquear o Wi-Fi, porque eu não posso simplesmente trocar o CI do Wi-Fi, eu tenho que desbloquear ele da placa principal e aí depois de tirar a resina que fica ao redor dele, eu tiro o CI, recupero a trilha que estava justamente danificada, por isso que ele não funciona, e aí eu boto um circuito integrado novo. Feito isso, o problema de Wi-Fi dele está resolvido. Agora a gente vai para a parte da NAND, que é justamente o HD do iPhone, que é a parte mais difícil desse serviço. Esse HD do iPhone ele é justamente muito protegido e ele é muito grande, então tem que dar muito calor na placa para poder tirar ele da placa principal e substituir. Então é um serviço que eu tenho que fazer com muita cautela, porque se eu der calor demais, o aparelho morre de vez. Eu tenho que tirar o circuito integrado exatamente na temperatura certa, mas como eu já tenho costume e muita prática, para mim não é tão difícil assim. Depois de colocar o circuito integrado novo no lugar, eu tenho que restaurar o aparelho e após isso, o aparelho está funcionando perfeitamente e como eu vou mostrar para vocês aí, ele ficou de 128 GB. E é isso, valeu! A Apple é a empresa que mais dificulta o reparo dos seus aparelhos. O trabalho deles é literalmente me impedir de resolver, sendo que eles não sabem que quanto mais difícil é, mais divertido é pra mim. Meu nome é Alex, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa uma curtida e me segue aí, que eu posto sempre que possível. Esse iPhone 11 chegou para mim para trocar a tela e a tampa por uma tela original, sendo que quando a gente troca a tela do iPhone 11 ele fica com um aviso que a tela não é original, mesmo sendo original. E para resolver isso eu preciso pegar o chip da tela antiga e colocar na tela nova. E para remover o da tela nova, eu preciso fazer isso numa mini retífica no microscópio, porque se eu der calor eu mancho a tela. Então tem um serviço extremamente complexo e difícil que eu tenho que fazer com muito cuidado. Mas como eu já faço há muito tempo, para mim não é tão difícil assim. Então, deixa mais difícil aí, Apple, que tá fácil até agora, tá? Então, depois de feito o transplante, eu vou lá, tiro a tampa do aparelho, que, enfim, teve uns 2 cortes no meio, mas tudo bem. Nessa aí eles realmente ganharam, mas é um serviço relativamente comum pra mim já, tá? Tirar essas tampas. Depois de removida a tampa, eu monto o aparelho todinho com a tela nova e eu tenho que passar o flex de cima do auricular, que é onde você escuta, porque ele não vai funcionar o Face ID se eu não fizer ele na tela nova. Mas depois de passar isso, montado o aparelho todinho, o aparelho ficou 100% sem qualquer aviso de que a tela foi trocada. E é assim que é feito um aparelho de vitrine, tá? Fica aí a dica. E é isso. Valeu!
Você sabe o que é iPhone de vitrine? Não sabe? Então acompanha nesse vídeo que eu vou te mostrar. Tá vendo esse iPhone 11 aí bonitinho, parece que acabou de sair da caixa? Na verdade ele não era assim. Meu nome é Alex, se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue aí, deixa uma curtida que eu vou trazer sempre que possível, tá? E esse era o estado desse iPhone 11 há pelo menos uns 30 minutos quando eu tava trabalhando nele. O gabinete completamente empenado, o display estourado, não tem como eu trocar só a tampa aí, tem que ser um gabinete novo sim. E esse aparelho é de um lojista que ele manda pra mim pra terceirizar o serviço. E aí eu tenho que deixar o aparelho novo para ele vender como de vitrine, sendo que o de vitrine na verdade é um aparelho recondicionado e não é aquele que fica à mostra para vender nas lojas, enfim. Esse tipo de aparelho é muito difícil a ter para venda mesmo. Tá aí a placa do lado de fora, não tá empenada, felizmente, porque senão ia ter que ser reparo de placa também e dá um trabalho danado e tempo e não tem como fazer pelo serviço que eu cobrei ao cliente. A câmera traseira, depois que eu tiro o lugar, e esse aí é o Face ID, que eu tenho que tomar muito cuidado, porque se danificar é um saco para poder ajeitar, dá muito tempo. Tá aí o Vibracal, é aquele componente que quando você aperta aí para deixar no modo silencioso ele vibra. E agora eu tenho que tirar o FlexiCarga e a bateria para poder colocar no gabinete novo. Então eu só coloco bastante álcool isopropílico, esquento o gabinete e aí ele solta fácil. E nesse caso aí não é um gabinete original, porque o cliente em si não optou por isso. Então, por baratear o serviço, prefere que faça com o display sem ser original e o gabinete sem ser original também. Mas no final das contas fica bom por fora. E essa é a intenção do aparelho de vitrine. E dizer para vocês que nem todos estão nesse estado bom aí, porque nem todo mundo faz o serviço bem feito igual eu faço. Então nem todo aparelho de vitrine tá com tudo dentro igual eu faço. Então é isso. Tá aí o aparelho novo e pronto para outra. Um cliente mandou para mim um iPad direto de Mato Grosso dizendo que ele parou de ligar. Ele levou uma assistência e falando para ele que não tinha solução. E eu digo para vocês, esse aparelho sofreu, tá? Antes de chegar em mim. Meu nome é Alex, se você gosta desse conteúdo, já deixa uma curtida, me segue aí que ajuda muito. Primeiro de tudo, eu já vejo que ele tá um pouquinho aberto e quem mexeu antes deixou ele completamente sujo por dentro. A tela tava toda manchada, então eu tenho que abrir com muito cuidado porque esses componentes são todos muito sensíveis e essa tela é grande e cara. E aí depois de desmontar, eu vou e começo a dar uma olhada na placa, mas antes eu preciso ver quanto é que ele tá puxando de carga. E ele tava ciclando, que aí ele começa a carregar, encontra o problema e para. Isso significa que tem um curto em algum lugar na placa, que é o que eu preciso encontrar. Então eu primeiro pego a minha câmera térmica para poder olhar a área ao redor quando eu injeto a tensão para ver se ele vai esquentar e eu encontro uma área que está esquentando. E aí o que é que eu faço quando isso acontece? Então agora eu coloco álcool isopropílico para saber qual componente está esquentando e está em curto, que aí ele vai evaporar. E o desafio é pausa agora o vídeo e tem que encontrar qual capacitor que está ruim. Dá para ver bem. Aí na imagem já dava para saber qual é, tá? Era esse aí, ó. Ele vai estar esquentando por causa do álcool. Então depois de remover ele, coloco para carregar e o aparelho volta a funcionar normalmente. Eu vou só montar agora certinho para poder enviar de volta para o cliente, mas deu tudo certo. E é isso. Valeu!